Uma excelente manhã de quarta-feira para você e como você sabe, né, há muitos anos as quartas-feiras são marcadas pelas entrevistas com Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, terapeuta, e hoje vamos falar sobre sono. Você tem dificuldade para dormir? Bom dia, Maurício. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui, viu? Imagina, mais uma prazer vez. É meu. Um bom dia aí, ouvintes da T, amigos das mídias sociais. Pois é, sono, né? Sono hoje talvez uma das coisas, talvez o pilar mais importante, Carla, para a saúde humana, tá? Indiscutivelmente, né? O sono. E eu queria começar falando das fases, rapidamente, das fases do sono, né? Para que a gente possa entender depois os distúrbios. Então, assim, nós temos basicamente 4 fases durante o sono. Quando você deita a cabeça no travesseiro, ou seja, você está naquela fase que você está começando a se preparar para o descanso, né? A fase chamada de fase 1. Então você está num estado de vigília ainda, mas você vai começar a fazer uma transição para o adormecimento. Essa fase, seu coração começa já a diminuir um pouquinho, os músculos relaxam. Leva essa fase, Carla, em torno de uns 10 minutinhos, tá? Varia de pessoa para pessoa e nós não estamos falando de distúrbio. Nós estamos falando de uma pessoa normal, tá? Que está dormindo bem. Então, beleza. Aí você passa para a fase 2. Fase 2 você já está mais adormecido, os músculos relaxados, você já tem algumas atividades cerebrais diferentes, então assim, talvez você já não acorda com barulho, porém você também está noutra transição. Você está saindo da transição do sono bem, aquele adormecimento para o sono profundo. Aí a fase 3 e a fase 4 são bem importantes, tá? A fase 3 é chamada de sono profundo. O sono profundo já é um sono bem relaxante, já vai determinar como que você vai acordar de manhã, se você vai acordar descansada, se você vai acordar bem, disposta. Essa fase você já não acorda com qualquer estímulo, essa fase, estímulo externo eu falo, essa fase já há um relaxamento das suas ondas cerebrais, elas estão muito baixas, tá? Os seus músculos, a sua atividade cardíaca, tudo diminuída. É a fase que a gente mais passa, a 2 e a 3 é a fase que a gente mais passa durante a noite, tá? A gente sabe que o sono ele não é uniforme, ele acontece sempre em ciclos. Por exemplo, eu vou chegar na última fase, o sono REM, que é esse sono profundo, perdão, ele dura ali de uns 20, 25 minutos. Aí você vai para o sono profundo. O sono profundo, às vezes esse sono 3 chega até 40 minutos em algumas pessoas. O sono REM, aí é aquele sono esperado, é onde acontece a maior parte dos nossos sonhos. Tá? Que o inconsciente daí... Perfeitamente. E olha que interessante, no sono REM você está com uma atividade cerebral e cardíaca e respiratória mais ou menos igual você está acordado. Olha que loucura o sono REM. Sono REM, você tem muita atividade cerebral. Olha só. Muita. Seu coração bate, às vezes, tão rápido quando você está acordado, trabalhando e tal, né? Só que os seus músculos estão relaxados, então você não consegue se mexer. Não tem reação. Por isso que você não consegue reagir ao teu sonho, né? Você sonha. Esse sono importantíssimo, tá? Tem casos que ele dura aí de 40 minutos até 1 hora. Tem gente que tem sono REM. As criancinhas, nossa, passa 50% dormindo no sono REM. E elas entram muito mais rápido que o adulto. Então, para você ter uma ideia, um adulto ele vai entrar no sono REM cerca de, se correr tudo bem, cerca de 90 minutos, 1 hora e meia. A criança entra muito antes que isso. Às vezes uma criança com 20 minutos, 30 minutos, já está no sono REM, tá? Então, para uma pessoa que dorme às 8 horas, né, como é indicado, ela tem apenas 25 minutos do sono profundo. O sono profundo é um pouco mais, uns 40 minutos a 1 hora. Ela tem 25 minutos, por exemplo, da fase 2. Sim. A fase 2, 25 minutos. A fase 3, uns 40 minutos. 30 minutos, 40. O sono REM, uns 60 minutos, 50, 60 minutos, entende? E aí você volta pro sono 2, aí você volta pro sono 3. Então ele vai mudando as etapas no decorrer das horas. Perfeitamente. Então, por exemplo, isso é o que seria o normal. Sim. O que a gente percebe, e o que é fisiologicamente, Carla, é importante, principalmente no sono 3 e no sono 4. Né? O sono profundo e o sono REM. Por que REM, pessoal? REM significa, é uma sigla em inglês que significa movimentos rápidos dos olhos, tá? Isso acontece porque você tem no sono REM aquela atividade cerebral muito intensa, tá? Então os olhos fazem a frequência lá, mas você está produzindo hormônio.
Você está produzindo hormônio para o crescimento, no caso das crianças. Você está produzindo hormônio para emagrecimento. A leptina é produzida no sono profundo e no sono REM, que é o principal hormônio para emagrecer. Então, por exemplo, quem está com aumento de peso tem que dormir bem. Tá? Então você tem uma série, você tem relaxamento, você tem a ativação do seu sistema imune. Então tem vários benefícios quando você consegue chegar no sono profundo e no sono REM. Acontece que muitas pessoas, por vários distúrbios, eles nunca conseguem estar nesse tipo de sono. Eles vão até o 2 só. Sim. E aí você não tem todos esses benefícios. E aí os malefícios é assim, ó. Primeiro, doenças degenerativas. Hoje já está provado que quem não dorme bem tem mais incidência a esclerose múltipla, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, que são doenças degenerativas. Engordar, ficar mais estressado, né? Aumentar o peso absurdamente, dores de cabeça, disfunções imunológicas, tudo. Por isso que eu falo que hoje o sono, hoje não, né? Já há um grande tempo, é o grande marcador da saúde. Então a gente tem que dormir. Fatores que interferem, o álcool, por exemplo, dificulta você entrar no sono profundo na fase 3. Olha só, então você bebe muito para dormir. Você vai ter dificuldade para entrar no sono profundo, que é o 3, e consequentemente no 4, que é o sono mais esperado pelo corpo, que é a fase REM, né? Então não tem como pular etapas, né? Não tem como. Você tá ali, uma pessoa que não tá dormindo bem, ela tem dificuldade para relaxar, já de primeiro momento. Você deita, rola de um lado, rola pro outro, não consegue dormir. Muita gente fala, eu tô com ansiedade. Tem relação? Tem relação. Porque uma das coisas que atrapalha o sono, entre tantas, é a preocupação, cara. Sim. É a pessoa botar a cabeça no travesseiro e ela já está pensando o que ela vai fazer amanhã para solucionar um problema, ou o que ela vai fazer no final da semana, no resto da semana. Isso é gravíssimo, assim. A hora de dormir é sagrada. Você deveria deitar e fazer uma terapia de presença, né? Por exemplo, a Sara, que teve aqui algumas vezes, trabalha com a terapia Mindfulness, né? Que é um caminho através da respiração, de relaxamento, que faz o quê? Faz você se aterrar no presente. Você deveria estar prestando atenção no travesseiro, no conforto da cama. No seu corpo, no relaxamento ali, realmente, né? Se você está deitado com um companheiro ou com uma companheira, sentir o corpo dela, tocar, deitar, por exemplo, de conchinha, deitar abraçadinho, tudo isso é um processo lindíssimo, lindíssimo para você começar a se entregar para aquela fase 1, que é a vigília, aí você entra no 2, aí você vai pro 3, né? Só que o que acontece tecnicamente? A pessoa não desliga. Sim. Os problemas são tantos e ela fica naquilo, aí ela não entra no sono profundo, aí no outro dia ela tem que trabalhar. A vida continua. E acaba querendo ou não interrompendo uma dessas fases, né? Porque Perfeito. quando você está no sono profundo, o despertador toca e dá aquela preguiça, aquela moleza para levantar. Exato. Aí você não consegue passar os ciclos que deveriam passar no sono profundo, que você deveria entrar, né? O sono 3, por exemplo, o 2 e o 3 é o que a gente mais fica durante a noite, um adulto. A criança, ela fica mais tempo no REM. O adulto, ela fica mais no 2 e no 3. Então, o 3, você já tem um descanso muito grande. Só que muitas pessoas não conseguem entrar nesse sono. Qualquer barulhinho acorda ela, significa que ela não está no 3, ela está no 2. Ela não se aprofunda no sono. E não se aprofundar no sono, Carla, significa que eu fico só na fase 2. Então, 2 fases eu pulo do meu sonho. Você imagina como essa pessoa vai acordar, do meu sono, perdão. Você imagina como que essa pessoa vai acordar de manhã com 2 fases que ela praticamente não viveu durante a noite. Ou viveu muito curto. Tem gente que tinha que ter pelo menos 40 minutos de sono REM, consegue ter 15, consegue ter 10. Hoje existe inclusive relógios, tá, que marcam isso. Tá? Você tem relógios que você põe com um aplicativo de celular, eles conseguem perceber sua atividade elétrica do corpo, sua atividade muscular, para determinar o quanto você ficou numa fase de sono. Tem relógio que faz isso, hoje é relógio barato. Barato, não é relógio caro, não. Que você pode dar uma monitorada. Mas, acima de tudo, é entender os fatores pelo qual você não está aprofundando, porque isso é grave. Você dormiu uma noite mal, Carla, tudo bem. Você dormiu uma semana mal, vai lá. Agora, você imagina uma pessoa que dorme há 2 anos, 3 anos mal, 30 anos mal. Vai ter doença, Carla. Vai ter o que a medicina chama
de doença, né? Que é a doença desmielinizante, que a gente fala que são as degenerativas, obesidade, a pessoa tem mau humor, né? Outra coisa, hoje há estudos mostrando que ataque do miocárdio, ou seja, infartos do miocárdio, estão diretamente ligados a quem não dorme bem. Então, olha só, você dormir mal, você produz menos testosterona, tanto o homem quanto a mulher. E a testosterona, entre as 400, aproximadamente 400 funções da testosterona, uma delas é proteger o miocárdio. Uma delas. Então, quer dizer, se você dorme mal, o homem e a mulher não produzem testosterona. Então, você aumenta o risco de infarto do miocárdio. Então, você que está me ouvindo aí, uma dica, se você não está dormindo, eu posso apelar para remédio? Tá, você apela para remédio, mas não é a solução, né? Você tem que entender porque o remédio traz um monte de consequências colaterais para você. Então, o ideal é você procurar ajuda e entender por que você não dorme. Existem técnicas, existem exercícios. Sim, exercício físico ajuda demais. Pessoas sedentárias, já está provado também que dormem muito pior do que pessoas que se exercitam. Mudanças de hábito, a hora que você come é crucial. A hora que você começa a apagar as luzes e diminuir as luzes da sua casa. Hoje as telas, principalmente. Nossa também, senhora, né? são luzes celular, falsas, né? A televisão, né? Muita gente fala, eu só consigo dormir com a TV ligada. Nossa senhora. Já vai ter problema, porque as televisões, só para você ter uma ideia, elas são... hoje as televisões emitem o LED, né? Sim. O LED é uma luz terrível para o corpo humano. O corpo tem a sensação que está de dia. Claro, e consequentemente o seu cérebro não vai desligar. Não produz a melatonina, que é importante para você começar a entrar nessas fases de sono, né? O deitar mais cedo, em média as pessoas variam entre 7 e 8 horas de sono, é o tanto que a gente precisaria dormir, cara. Mas isso em quantidade, mas também a gente tem que pensar na qualidade. Qualidade de sono. Não adianta uma pessoa dormir 8 horas e não estar entrando nesses ciclos profundos, que é o 3 e é o ciclo 4, que a gente tem que entrar profundamente nesses sonos, né? E consequentemente nos sonhos. Perfeito. E as famosinhas sonecas, né? A gente acaba entrando também nesses ciclos. Essas 4 fases. A sonequinha hoje, principalmente depois do almoço, aquela cochiladinha de 20 minutos, já é muito reparadora. Mas não substitui o sono noturno, claro. Tá? Mas é muito reparadora. Só tomar cuidado, por exemplo, que Carla, eu tive muito essa fase da sonequinha. E eu usava isso como um gatilho mental. Eu falava, não, mas dormir é bom. E eu adoro dormir depois do almoço. Aí eu percebi que quando eu comecei a melhorar a minha alimentação, quando eu comecei a me exercitar, eu não tinha mais sono. Quando eu comecei a comer menos no almoço, porque eu comia um prato de pedreiro na hora do almoço, eu enchia meu prato, eu estava morrendo de fome. Quando eu comecei a aprender a quebrar meu jejum que eu faço de manhã, quando eu comecei a comer melhor, eu percebi que eu passou o meu sono depois do almoço. Agora é raro eu deitar depois do almoço. Em compensação, eu tenho um sono muito reparador à noite, né? Doenças como a apneia do sono, tá? Doenças respiratórias, quando você trava a respiração, isso é um mal da humanidade, prender a respiração, ficar em apneia. O que é apneia? Eu não respiro por alguns segundos, às vezes minutos, durante as fases do sono. Isso não deixa você entrar no sono profundo. Então, pessoas que roncam, já cuidado, porque é o primeiro caminho para a apneia. Não significa que todo mundo que ronca tem apneia, mas é preciso ter cuidado. Essa doença, ela às vezes é silenciosa. Por quê? Porque você dorme, o parceiro dorme, e se você mora sozinho, você não vê que você está tendo apneia. Quando você vê, você vai lá ter um infarto lá na frente, um problema sério de saúde, por causa de apneia do sono. Então isso é muito preocupante. A gente precisa, às vezes, monitorar o sono. Se você está roncando demais, se alguém fala que você está roncando, uma hora grava, põe teu celular para gravar se você mora sozinho. Grava para ver se você está roncando a noite inteira, porque assim, ó, isso é uma coisa muito séria. A principal hoje doença do sono é a apneia, tá? E tem outras coisas, né, que são as nossas preocupações, nossas ansiedades, né, Carlinha? Isso mesmo, Maurício. E claro, para você que quer saber mais sobre isso, inclusive sobre a reprogramação biológica, que ajuda, com certeza, em muito esses fatores. Se você não está dormindo bem, procure o Maurício, né?
Perfeito, Carla. A gente não só vai ajudar você a dormir, como também nos teus filhos a gente vai ensinar. Logo vem uma surpresa por aí, a gente vai estar falando sobre a reprogramação biológica noturna com crianças, tá, Carla? É só me procurar, @Maurício Valente Oficial. Você me acha em todos os canais. Obrigada, Maurício. Obrigado, Carla. Obrigado. Ótima quarta. Beijo pra vocês. Beijo. Agora são 8h15.